Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi gordo, acompanhando as informações e principalmente entendendo os fundamentos que vão ajudar a precificar essa arroba. Hoje a gente tem um mercado firme com tendência de alta, mas vale lembrar que essa tendência ela está mais presente em algumas regiões do que outras. A gente tem recebido aqui algumas informações de que o que está acontecendo em São Paulo às vezes não se repete em outras regiões produtoras. Mas vai chegar uma hora que essa tendência vai se confirmar. Vamos conversar agora com André Aguiar, lá da Boviplan. Está aqui já o André com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por ajudar a gente a entender o mercado. Pessoal tá bravo com a gente aqui, André, porque a gente fala do movimento de alta em São Paulo e tá esquecendo de ver o que está acontecendo no interiorzão ali do Brasil, em outras regiões, principalmente ali na metade norte ali do país. Mas é inevitável, né? Se existe um processo de alta acontecendo em São Paulo, algum momento esse processo vai chegar também nessas regiões. Ou não é bem assim, André? Explica pra gente como é que funciona melhor o mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Alex. Obrigado aí pelo convite. A gente sempre fala que o movimento de alta de uma região demora a ter um reflexo em outras regiões do Brasil. Algumas regiões bastante produtoras, né? Essas regiões ainda estão com escala alongada e isso vai demorar um pouco para enxugar essas escalas. Mas a gente já conseguir ver uma luz no fim do túnel, né? De alguns mercados, como mercados que determinam que, vamos dizer, dão uma base para a precificação no Brasil. Você pega São Paulo, você pega Mato Grosso do Sul com escalas encurtando, frigoríficos aumentando o preço para conseguir tentar alongar um pouco as escalas, mercado de balcão sendo discutido caso a caso, então perguntando qual que é o valor que interessa para aquele lote que você tem interesse a vender. Isso já demonstra, né, uma mudança, né, nesse pensamento de como está o mercado do boi nesses determinados estados. O Brasil é gigantesco, né? Existem questões pontuais e regionais com relação a toda essa parte de mercado pecuário. É importante saber que alguns mercados, como a própria Rondônia, você citou, Mato Grosso, Acre, Pará, são estados que ainda estão com a escala alongada, e aí é o próprio pecuarista dessas regiões, a gente trabalha aí algumas dessas regiões, tem que olhar como está acontecendo esse mercado, o que está acontecendo no dia a dia, para você tentar entender o que você deve ou não fazer com as suas boiadas, né? Então, relação de troca e vários outros pontos. Muitas vezes é melhor você trocar esse boi que já está terminado, em lugar de ficar esperando uma subida no preço, né? Uma alta nesse preço da arroba do boi gordo, sendo que você tem um bezerro barato e aí você troca e bota um bezerro que ganha mais peso que esse boi dentro da propriedade, né? Então, todas essas decisões são pontuais e são regionais. E é lógico, o movimento de alta dentro de São Paulo, dentro do Mato Grosso do Sul, que já está acontecendo, isso vai irradiar para os estados vizinhos e isso vai aumentando e tomando conta do Brasil. Por quê? Se começa a subir muito também o preço de alguns animais, de alguns tipos de animais dentro de uma determinada região, os frigoríficos daquela região começam a buscar outras regiões para conseguir esses animais, né? Ou buscando animais longe. Pensar em alguns anos atrás, teve frigorífico de São Paulo buscando boi no Pará para bater, né? Então, a gente esquece muito o nosso histórico, né? O que aconteceu, né, dentro do mercado. E aqui pode acontecer outra vez, aí acaba forçando as escalas desses estados vizinhos, ou os próprios frigoríficos que têm unidades em diversos estados. Nesses estados mais caros, onde a rentabilidade do frigorífico está pior, ele diminui sua escala
e aumenta a escala nos estados, diminui o número de animais abatidos por dia, né? E aumenta o número de animais nos estados onde a rentabilidade está mais interessante para eles. E aí, com isso, vai enxugar esse outro estado, e aí começa a história outra vez de encurtar escalas, né? Enxugar, o que eu falo é número de animais prontos para o abate, e aí começa a encurtar a escala, e isso começa a virar uma bola de areia. Isso mostra o quê? Uma virada do ciclo. Isso é o esperado sempre numa virada de ciclo, onde você começa a ter números menores de animais. Todo mundo agora está batendo na tecla, diminuiu o número de fêmeas em abate. Concordo que diminui, e tem que diminuir. Normalmente, na grande maioria do país, a estação de monta terminou lá por fevereiro, março, abril. Foi dado o toque nessas fêmeas. As que ficaram vazias começaram a ser abatidas a partir de maio. E as que não que já estavam gordas, abatidas a partir de maio. E as que não estavam gordas iam ser engordadas e a partir de junho, julho, seriam abatidas. E essas fêmeas começaram a diminuir também a quantidade. Por quê? Porque terminaram as fêmeas vazias. E aí essas fêmeas começaram a sair da escala, não existir mais para cumprir escala. As escalas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que cumpriam 14 dias, 2 semanas completas, que isso é muito tranquilo para o frigorífico conseguir fazer toda a sua programação de escala, né, e jogar com preço, com 2 semanas de escala, e você joga o preço lá para baixo e ainda consegue comprar alguns lotes, porque precisa gente precisando, que não se programou, precisando pagar contas para o dia seguinte, né, como diz o pessoal, e acaba comprando lotes mais baratos, e alonga mais ainda suas escalas. Agora, com as escalas mais curtas, acontece o contrário. Nós estamos com escalas aí variando em 7 dias, 8 dias corridos, ou máximo 9 dias corridos. Isso dá 6, 7, 8 dias de escala. E isso facilita muito para a gente que tem uma boiada terminada, liga o frigorífico e aí fala para você, como é que está a escala, o preço, não, tá, que tipo de animal você fala, a quantidade de animais, a qualidade dos seus animais, e ele fala o preço, né? Aí você fala assim, não, muito obrigado. E você vai desligar o frigorífico, mas que preço que te serve? Né? Aí, na hora que você começa a escutar essa conversa de volta, você começa a ver que existe mercado melhor ainda. Então, já existe preço de balcão e um sobrepreço aí de 5, 10 até 15 reais por arroba sendo pago nos balcões nesses 2 estados. Aí você fala assim, e fora daqui? Não, fora daqui as escalas ainda estão alongadas. Estou falando, pensando no centro-norte do país. As escalas estão alongadas e essa conversa ainda é mais difícil, né? Isso só acontece, essas conversas, com as escalas mais alongadas, com aquele pecuarista que tem um determinado frigorífico como o seu comprador direto, né? Você nunca vende para outro. Então ele cria um vínculo com aquele frigorífico, que aquele frigorífico acaba ajudando um pouco aquele determinado pecuarista por aquele pecuarista sempre ter boiadas disponíveis para aquela determinada unidade de abate. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com o mercado que é um mercado muito grande no Brasil e a variação, né, dentro de cada estado é peculiar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora que define que o Brasil está subindo o preço. Não, existem alguns estados que estão subindo o preço que, com o tempo, essa subida vai irradiar para os estados vizinhos e, por consequência, vão cada vez mais irradiando aos seus outros estados vizinhos. Muito bem, fica claro então que é uma tendência e que aos poucos a situação vai se equilibrando em todo o Brasil e, portanto, a gente vai ter aí uma melhora generalizada aí, mas isso aos poucos e cada um precisa entender um pouquinho a realidade da sua região e como o enxugamento das escalas vai acontecer nessas regiões. André, vamos lá então. Vamos então focar em São Paulo e principalmente nesse movimento de alta que está se destacando para entender se é um movimento, na sua opinião, consolidado, ele veio para ficar e o que justifica esse movimento até agora, André? Olha, a gente sempre fala que mais ou menos a produção nossa, 35% esse ano,
alguma coisa em torno de 30%, 35% é mercado externo e 65% mercado interno. O mercado interno nosso está andando de lado, né? Existe algum período de uma melhoria, de uma euforia, de aumento de compra de carne, outros que acabam diminuindo. Agora, com esse determinação que a carne vai sair da cesta básica, diminuindo algumas isenções, aumentando imposto sobre ela, isso cada vez é pior para a gente no mercado interno. E pensando que nós temos 65% do nosso mercado de carne dentro do Brasil, né? Isso pode afetar bastante esse viés de alta, né? Pensando que o governo vai entender e a bancada ruralista dentro do Senado e dentro da parte da Câmara vai conseguir conversar bem lá e mostrar que é importante a carne na nutrição e como é importante a carne na nutrição do povo brasileiro, né? A gente consegue manter esse viés de alta. Por quê? Porque a exportação está de vento em popa, né? Cada mês vendendo, exportando mais. É, o nosso agora com essa alta do dólar que teve, a nossa arroba foi para baixo de novo em valor em dólares, né? Pensando no arroba hoje é em torno de 46, 45, 46 dólares arroba. E comparando com os Estados Unidos, o valor dos Estados Unidos está em torno de 100% acima do nosso valor, quer dizer, está em torno de 90, 91 reais, 90 a 91 dólares arroba lá nos Estados Unidos. Então, e dentro dos nossos pares aqui dentro da América do Sul, nós estamos abaixo de Argentina, nós estamos abaixo de Uruguai. Então, a gente tem muito ainda potencial para crescer em valores em dólares para exportação. É lógico que o nosso volume exportado é muito maior que os outros nossos concorrentes aqui da América do Sul. Estados Unidos, com a baixa produção interna, estão importando bastante também do Brasil. China, nosso maior comprador, e isso vai continuar e a exportação está firme. E mesmo assim, a gente ainda tem uma gordura para queimar na exportação, podendo subir. Se subir 10% o valor da nossa arroba em dólar, a gente vai se equiparar com o Uruguai. Se subir 20%, a gente vai estar com a arroba mais ou menos igual à Argentina, né? Então, isso daí mostra que, mesmo que se tiver uma alta em dólares da nossa arroba, os frigoríficos ainda continuam com a sua rentabilidade interessante e muito boa para o mercado deles, que eles têm que pensar no negócio próprio. Eu concordo, e o negócio pecuário tem que ser bom para todos os elos da cadeia, né? Ou Então, se... quer dizer, a gente tem essa possibilidade, o nosso mercado interno que é onde a gente tem um pouco mais de pé atrás, vamos dizer assim, né? Dependendo muito do que o governo vai aprontar, né? E o nosso mercado externo está muito tranquilo, né? Nós não, todo mundo está precisando da nossa carne, a gente tem a carne disponível, nós estamos produzindo cada vez mais, e essa produção fantástica a gente tem que escoar. E a gente tem que escoar ou para o mercado externo ou para o mercado interno. Então, a gente depende muito disso do nosso mercado interno. E esse mercado interno, o nosso governo tem que conseguir fazer com que melhore a renda dos trabalhadores, né? Diminua a carga de impostos e diminua os seus gastos públicos para conseguir fazer o negócio, a roda girar de forma não oval como está, mas mais arredondada. Ou seja, impostos sobre a carne ainda é uma discussão que a gente precisa saber se vai ter ou não. Essa definição deve acontecer ainda essa semana, mas se isso de fato se confirmar, a gente pode ter aí um problema com a demanda interna. No entanto, as exportações elas estão indo muito bem, a carne brasileira continua competitiva nas exportações, e mesmo que haja uma correção do dólar, que deu uma vantagem enorme para o preço da carne brasileira no mercado internacional, mesmo que haja uma correção, ainda assim a gente continua competitivo em relação a clientes, a fornecedores como Uruguai e Argentina, como bem o André
posicionou aqui para gente. Agora, André, vamos ver o lado da oferta, porque desculpe, porque o que a gente está vendo é um mercado futuro tentando estimular aí o produtor a produzir, a colocar mais boi em confinamento, enfim, tem um diferencial muito grande sendo praticado entre o preço oferecido no mercado futuro e o preço que está sendo pago no mercado físico, pelo menos nesse momento. Qual que é o risco desse estímulo ser grande o suficiente para chegar lá na frente e a gente ter uma oferta maior que a demanda, hein? É uma pergunta interessante é, e vamos dizer que a gente tentar a bola de cristal para prever o futuro é bem complicado. Mas a diferença de valores que a gente está hoje, uma arroba em São Paulo, porque vamos pensar mercado futuro, quando a gente fala mercado futuro, o valor que é determinado lá no mercado futuro é o valor base São Paulo, ok? Então, por isso que eu vou conversar sobre São Paulo, beleza? A gente pode conversar sobre outros estados, mas nesse caso da Bolsa de Mercado Futuro, nós temos que conversar sobre o valor em São Paulo. A arroba em São Paulo hoje, no físico, né? Nós temos uma arroba aí chegando a 225, 229, livre, vários negócios ocorrendo, né? E pensando no mercado futuro, hoje, antes de eu entrar na conversa com você aqui, ela estava em torno de 245,50, né? Pensando boi outubro, né? Final de outubro. Isso me dá uma diferença de preço. Esse valor sempre da Bolsa de Mercado Futuro é livre à vista, né? Então, esse valor de 245,50 me dá uma diferença com hoje, o mercado físico de hoje, de alguma coisa em torno de 7%. Se a gente voltar isso um ano atrás, pensando nesse mesmo período, de 10 de julho para outubro, essa diferença de valor estava em 3,8%. Quer dizer, nós estamos com a diferença a mais do que ano passado em porcentagem, e isso mostra exatamente isso que você está colocando. Alguns players tentando, alguns jogadores tentando fazer com os produtores, vendo essa diferencial de valor, produzam mais, né? Aumenta a sua produção para conseguir ter maior volume lá na frente. Mas, normalmente, esses caras que apostam em ter maior produção, em trabalhar, em aumentar porque o mercado futuro está interessante, eles travam no mercado futuro. Então, se o pessoal está pensando em fazer essa jogada para que lá no mercado futuro, lá em outubro, né, na hora que chegar no mercado físico de outubro, essa arroba esteja abaixo porque tem uma sobreoferta, quem trabalha com aumento de produção por causa de valor de mercado futuro, esse cara trava na bolsa, né? Ele não qualquer jogador que está entrando aumentar de 1.000 para 5.000 bois confinados e ele vai arriscar isso no mercado físico, né? Por isso que a gente sempre fala, você tem que ser profissional naquilo que você faz. Senão você começa a arriscar sem controles de custo, né? Ou controles de valores de venda, ou pelo menos uma parte desse trabalho em você travar no mercado futuro, você está arriscando demais. E aí, cara, você pode ir muito bem ou você pode ir muito mal. E o histórico mostra que você pode ir muito mal. Se você pegar o ano passado, né, em julho, eu anotei os números aqui, em julho, em 10 de julho, o valor da arroba em São Paulo estava em 244,50. Pensando no valor da arroba para outubro de 253,85, uma alta de 3,8%, 4% aí, né? Vamos colocar esse número. E quem aumentou a produção ou quem não travou, a mercado no último dia de outubro em São Paulo, livre à vista, eram de R$ 229. Isso quer dizer, quase 7% abaixo do valor de julho. Quer dizer, quem entra para jogar e para arriscar, a possibilidade de você dar com os burros na água, né, como diziam os antigos, é grande. Então, quando você quer arriscar, você tem que saber quanto arriscar e como arriscar. Então, existem formas de você se bloquear para você não ter um risco tão grande no mercado.
E isso só vai acontecer com os caras que entram profissionalmente no sistema produtivo. Os caras que entram para jogar por jogar, ele está ali. E pode ser, e isso é um problema grave, que alguns entram, não conhecem o mercado e vê que o negócio está subindo e é interessante e vou entrar, arrisca, produz muito, preço vai para baixo e esse cara desova um monte de boi lá na frente e joga mais ainda o preço para baixo. Isso pode acontecer? Pode. Por isso que os profissionais, nesse momento, ganham mais dinheiro ainda, porque eles travaram essa rouba lá atrás e conseguiram manter pelo menos uma lucratividade média esperada dentro do seu sistema produtivo. Então, hoje, o mercado pecuário não está mais para qualquer um. Né? O mercado pecuário está cada vez mais profissional. O pessoal sabe o que está acontecendo, sabe que existe a época da baixa, sabe que existe a época da alta, e aí você trabalha em cima disso para você não se arriscar e saber quando você pode arriscar e até quanto você pode arriscar. Eu acho que o mercado futuro não está mostrando para a gente que vai ter um monte de gente aumentando a produção. A gente acha que o confinamento esse ano deve seguir mais ou menos o que foi confinado no ano passado, e isso daí não vai afetar tão grandemente a quantidade de animais, desde que a nossa exportação não seja afetada. Gente, existe uma variação, uma quantidade de variáveis gigantesca para acontecer e influenciar no valor da roupa. Pode entrar taxação com novos impostos sobre a carne, pode entrar qualquer outro risco de exportação por alguma coisa que aconteceu, ou mercados que nos compravam fortemente conseguiu aumento de produção interna ou diminuição da necessidade de importação de carnes, e aí pode afetar a nossa exportação. Então, tem muitas variáveis. Por isso que travar e trabalhar mais conservadoramente é melhor. Muito bem, então entendemos também que é possível sim que esses números se confirmem, mas é preciso se proteger, certo, André? Correto. E chutar, né? Chutar. Eu sempre, acho que desde o início do ano, eu sempre pensei numa arroba de final de ano de R$ 260, né? Livre à vista. Espero que aconteça, porque a gente é pecuarista também, então a gente sempre tem um pensamento um pouquinho mais forte. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a gente precisa se precaver e travar uma parte da boiada sem pensar só no mercado de balcão, né? Então, a gente espera uma melhora, e a melhora e vai acontecer, e o ciclo está mostrando o viés de alta como a gente estava discutindo lá atrás. Ia vir, pode tardar um pouco mais, um pouco menos, só que ia virar, e começou a virar. Né? Essa inflexão da curva da parte de baixo para começar a subir mostrou para a gente agora exatamente o mercado que nós estamos passando aqui nesse momento. Muito bem. Hoje, mercado futuro lá para outubro 245. Obviamente que não existe bola de cristal, mas o André já desde o começo do ano trabalha com 260, André, é isso que você disse, né? Exatamente. Meu, 260. meu, meu sonho, meu foco de sonho é É. esse. Ou seja, temos aí uma expectativa assim de, portanto, de virada de preço, de continuidade dessa tendência de alta até o final do ano. Tomara que, como o André bem colocou, não apareça aqueles empecilhos ali no meio, aquelas coisas que podem fazer o mercado virar de uma hora para outra. Mas vamos lá, tem perguntas aqui. O Charles Humberto é lá da Fazenda São José, em Goiatuba, Goiás. Obrigado, Charles, pela participação. O José Mendes quer saber quando esse preço vai melhorar na Bahia, principalmente ali na Chapada Diamantina. Tem alguma previsão de alta? Por enquanto, parece que os preços estão travados lá, mas vai chegar a hora deles ainda, André? Não, vai chegar. Lá ainda está com escala alongada, né? É, eu não busquei o mercado da Bahia hoje, mas posso buscar isso e passar para vocês. Mas as escalas estão um pouco mais alongadas e tem que tomar cuidado com as decisões que tomarem agora. Eu volto naquele negócio.
se a relação de troca para você tiver interessante, mete bala, cara. Vende, repõe e troca isso daí. A gente fez esse trabalho no Mato Grosso do Sul pensando nisso. A gente já vendeu antes dessa alta que teve agora lá, de vendeu e já repôs bezerros no lugar, exatamente porque a relação de troca estava muito interessante. Então a gente prefere agilizar, botar o bezerro no lugar que 40, 60 dias atrás, né? A gente já tem 40, 60 dias de ganho de peso desses bezerros, que é muito maior do que se eu tivesse segurado os bois gordos dentro da fazenda. Então, essas são as decisões que têm que ser tomadas, mas aí é em cima de fluxo de caixa, é em cima de previsão futura. E esse 260 que eu estou colocando, só para ter um número, né? Quando a gente fala assim, parece que a gente não, tá, Tá querendo cravar, tá né? viajando, né? Pensando. Cara, 260 para nós em outubro não chega no valor da arroba da Argentina hoje, né? Então, nós não estou pensando fora da caixinha, não. É pensando no valor onde o valor da nossa arroba, mesmo em dólares, não chegaria nem perto do valor da arroba da Argentina. Então, só quis pontuar mais esse item aí. Boa. O Edson Montes, boa tarde. Aqui em Marabá, no Pará, no frigorífico, continua a demanda muito grande de vacas, ou a participação muito grande de vacas no gancho. Preço da vaca no frigorífico em Marabá é de 177, na folha é de 160. Ainda tem vaca sendo colocada à disposição lá do mercado. E isso é um complicador, né, André? Sim, sim, sim. Por isso, depende de cada região do país. A estação de monta, ela dá uma caminhada para um lado ou para o outro, né? Depende, existem variáveis dentro do país. Lá no Pará, assim, pode ter uma estação de monta um pouco mais alongada, né? Essa estação de monta lá mostra para gente que ainda tem. Aqui continua tendo vacas, isso é normal. A vaca acontece o ano inteiro. Nós temos abate de fêmeas o ano inteiro. O que a gente tem que pensar só é que a proporção de abate de fêmeas com relação a macho, né? Se essa proporção diminui, quer dizer, eu tenho diminuição de fêmeas com relação ao abate de machos, isso que mostra uma tendência que eu tenho um enxugamento de fêmeas disponíveis no mercado. Não é que para de ter fêmeas. Fêmeas sempre vão existir ao longo dos 12 meses do ano, né? Agora, tem meses que você tem uma maior disponibilidade de fêmeas e outro com menor disponibilidade de fêmeas. E lá no Pará tá complicado ainda. As escalas são alongadas, o preço da vaca é isso mesmo, 165. Tem alguns negócios pontuais, né? Mas esses são os valores. E lá no Pará é muito interessante tentar fazer que lá também é complicado pela concentração de mercado em determinados frigoríficos, né? Então, isso daí é um ponto que deveria ter um olhar mais carinhoso do governo para aquela região com relação à regionalização de frigoríficos lá. Muito bem. Muito bom, obrigado pela participação de todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. A participação no chat do YouTube é sempre importante aqui para a gente poder trocar ideia com nossos convidados, enfim, entender qual é a sua angústia, o que você está pensando e o que está acontecendo na sua região de diferente do que a gente está vendo aqui em São Paulo, por exemplo. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha aí, para ajudar a gente a distribuir melhor as nossas informações e também de acionar o sininho para que o YouTube te notifique sempre que tiver um material ao vivo aqui no site para você, tá certo? Ao meu caro André Aguiar, muito obrigado, viu, André, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de discutir com a gente esses temas, enfim, de trazer a sua visão aí sobre o que pode acontecer com a arroba do Boi Gordo de forma clara e objetiva para os nossos internautas. Volte sempre. Muito obrigado, Alex. Um grande abraço e estamos sempre disponíveis. Valeu, até a próxima. Tá aí André Aguiar da Boviplan com a gente trazendo as informações do mercado. André Aguiar também está otimista em relação à variação dos preços, a uma tendência de alta sendo
colocada aí em prática para a arroba do Boi Gordo, e o André acredita até numa alta superior à que está sendo registrada hoje na B3. Óbvio, isso tudo se a gente tiver uma confirmação do atual cenário que a gente está tendo. Se acontecer alguma coisa diferente, essa tributação sobre as carnes de fato impactar no consumo interno, se surgir alguma outra guerra, enfim, qualquer outro fato internacional que possa mexer aí também com as exportações, qualquer outra informação diferente do que aquela que a gente consegue visualizar hoje, daí o mercado muda de uma vez. Mas por enquanto, na ótica aí do André Aguiar, a expectativa é boa e o movimento é de alta para os preços da arroba. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3. Nesse momento, o mercado está trabalhando no vermelho. O julho, R$ 234,10, com uma queda de 0,21%. O agosto, R$ 237,95, uma queda de 0,4%. Setembro, R$ 240, queda de 0,5%. Outubro, olha o outubro aí, R$ 245,35, alta de 0,35%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 228, sem alteração, portanto, em relação ao dia anterior. Esses são os números lá do mercado que ainda está em andamento. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.